Oi pessoal, bom dia. Como a gente havia combinado, voltei para a gente fazer as correções agora do CA de História, referente ao nosso último capítulo que fala sobre os povos do Brasil, capítulo 8, tá? Pega seu CA, vamos fazer as correções comigo. Nós estamos na página 24, tem alguns deveres aí para a gente fazer a correção e acabar de uma vez por todas com essa apostila, tá? Vamos lá. Número 1. A respeito dos primeiros habitantes do Brasil, assinale duas alternativas corretas. Então, ele já te deu aí o spoiler de cara, que tem duas para você marcar. Vamos ver a primeira, se era ela que você deveria ter marcado? Grupos seminômades foram os primeiros habitantes do Brasil e estavam localizados apenas no litoral. Seminômades não, grupos nômades, tá? Aí que tá o erro, não marca essa. B. Há cerca de 6.000 anos, o desenvolvimento da agricultura permitiu o crescimento populacional dos habitantes do território do Brasil. Verdadeiro. Porque com a agricultura, os indígenas passaram a se alimentar melhor, passaram também a não se arriscar tanto em caça ou em coleta. Então, a agricultura possibilitou, então, que eles tivessem uma maior variedade de alimentos e passassem a se alimentar com mais frequência. Então, a B é uma das corretas. C. Na organização dos grupos nômades, os homens eram responsáveis pelas atividades de caça e as mulheres pela coleta. Verdadeiro. Já achamos a segunda, B e C, tá? Número 2 é para você marcar V ou F. Vamos ver quais são as opções aí. Letra A. Ele pediu para você corrigir? Não, é só marcar, gente. Muitos grupos indígenas viviam em habitações coletivas, dispostas de forma circular, assim como faziam os atuais tribos da região do Xingu. Verdadeiro. Os portugueses observaram que os grupos indígenas demonstravam ter forte integração com o espaço natural. Verdadeiro. A moradia indígena era de posse das famílias que habitavam o local. Isso significava que os indígenas tinham a noção de propriedade privada. Falso, gente. Não tem noção. Ali eles habitavam realmente de acordo com os laços de parentesco e não existia, ninguém era dono de nada. Falso. Como forma de organizar o estudo dos diferentes povos indígenas, foi utilizada a divisão desses povos de acordo com o tronco linguístico de cada um. Verdadeiro. Os grupos nativos do Brasil desenvolveram atividades de caça, coleta e comércio? Não, comércio está errado. Falsa. Então ficou VVFVF, tá? Virando a folha, página 25, ele te deu duas imagens aí de aldeias indígenas e a letra A ele pergunta: o que essas imagens retratam? Moradias indígenas, tá? Letra B. Qual é a principal diferença entre os elementos retratados e qual é a principal semelhança? Bom, a principal diferença que a gente pode analisar aqui entre essas imagens é que a primeira é uma ilustração de uma moradia indígena do século XVI e a segunda já é uma fotografia mais atual. É uma diferença que você pode observar. Ou se você colocou em relação à cerca, né? Que a primeira tem essa cerca em volta e a segunda não tem, também tá certo. Bom, a semelhança é que as moradias ficam em tornos, de forma circular, né? Em torno de um terreno, é uma semelhança. O modelo das casas também é uma semelhança, tá? Aí, se você colocou nesse sentido, tá certo. Letra C. Com base na análise das duas imagens, o que é possível concluir? É possível concluir que muitos traços da cultura indígena não se perderam. Várias tribos ainda conseguem manter suas tradições e sua cultura, mesmo com toda a dificuldade desse mundo moderno e contemporâneo, mas você vê que algumas tribos ainda se mantêm no mesmo modelo tradicional do século XV e XVI. Número 4, tinha um texto para você ler, pediu para você assinalar a alternativa correta e acertou quem marcou a letra D. Página 26, nossa última página de correção. Qual era o significado dos rituais antropofágicos praticados por alguns grupos indígenas? Vamos falar de novo disso, né, gente? O ritual antropofágico, ele tem um significado até de caráter religioso, porque eles acreditavam que consumindo a carne daquele guerreiro morto, eles estariam incorporando ali a sua bravura, a sua esperteza, a sua agilidade, todas as suas qualidades.
Número 6, nós temos imagem aí de 2 indígenas e ele pergunta: a imagem a seguir faz referência à cultura antiga dos habitantes do Brasil. Observe-as com atenção e, com base nos seus estudos, elabore um texto que explique o que está representado. Não precisa de texto, só pela quantidade de linhas que ele te deu aí, você responde em forma de pergunta mesmo. A gente já tem isso combinado há muito tempo. Bom, nessa imagem aí, você vê que relacionado à cultura indígena, os adornos que eles estão usando, as plumas, as pinturas corporais e também os instrumentos musicais confeccionados com elementos da natureza. É o que a gente mais vê, sem contar a parte de trás também, as moradias que estão sendo mostradas. Número 7. A respeito dos indígenas com os quais os portugueses entraram em contato no território posteriormente chamado de Brasil, preencha as lacunas. Então, ele te deu, dentro dos parênteses, 2 opções que era para você escolher entre elas e marcar, tá? Bom, primeiro espaço, ele te deu litoral e interior, você vai marcar litoral, vai preencher com litoral. A segunda, ele te deu Tupi e Macro-G, você vai colocar Tupi. No terceiro espaço, ele te deu Tupinambá e Ticuna, você vai colocar Tupinambá. E por último, ele te deu Botocudo e Potiguara, você vai colocar Botocudo, tá bom? Número 8. Pesquise 3 exemplos da cultura indígena que fazem parte do seu cotidiano. Bom, o hábito de tomar banho todos os dias. Palavras do nosso vocabulário são de origem indígena. Quem mora em Muqui, nossos alunos de Muqui, a própria palavra Muqui é uma palavra de origem indígena que quer dizer entre morros. Então, tem várias palavras do nosso vocabulário de origem indígena, sem contar a alimentação, né? O hábito de comer mandioca ou de fazer alimentos provenientes da mandioca, a farinha, são todos originários da cultura indígena, tá? Ficamos por aqui, terminamos a correção de mais um capítulo, finalizamos mais uma apostila. Fiquem atentos às nossas próximas aulas. Beijo, até mais!